dia a todos nessa segundona. Estamos chegando ao fim do CONALCO, né? Último dia de congresso, vai ser um dia bastante intenso, tem muitas aulas hoje, então é legal vocês se prepararem aí, programarem certinho. E hoje a gente vai começar o dia falando sobre alimentação escolar nas escolas públicas brasileiras. E quem vai falar sobre esse tema para vocês é a Rosana Padial. A Rosana, ela é assistente social e assessora de programas sociais. Ela é graduada em Serviço Social pela Faculdade de Serviço Social de Lins, em São Paulo. E ela trabalhou com alimentação em escolas públicas no Brasil de 1999 a 2012. Então, ela tem uma extensa experiência no assunto. E ela vai contar para vocês basicamente como que foi toda essa experiência dela, vai trazer bastante reflexão para a gente dar continuidade nessa discussão no dia a dia, nas escolas, levar isso para o nosso ambiente e acreditamos fortemente que a gente tem um grande potencial de mudança se cada um de vocês que estiverem assistindo essas palestras levar essa informação adiante. Espero que vocês gostem. A Rosana vai estar no grupo depois para tirar todas as dúvidas, tá bom? Tenham todos uma ótima aula e um ótimo último dia de CONALCO para vocês. Até mais! Olá, bom dia para todo mundo. É um prazer poder participar desse congresso da CONALCO e foi uma surpresa para mim receber esse convite para falar da alimentação escolar e da política pública de abastecimento, dos desafios e das conquistas que essa área já teve. Meu nome é Rosana Padial, eu trabalhei por 11 anos com merendeiras e diretores de escola, discutindo a questão da alimentação saudável nas escolas, e esse caminho me autorizou e me ensinou muito. E é um pouco desse conhecimento que eu quero partilhar com todos vocês. Então, que a gente tenha um encontro gostoso. E qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Bem, para começar, vale dizer que a merenda escolar ela é uma política pública que teve muitos desafios e muitas conquistas. Então, como eu estava dizendo, a alimentação ela estava em função do aprendizado da criança. Se ela não estivesse bem alimentada, como ela ia aprender? Ela não teria, se entendia que ela não conseguiria aprender. Isso construiu uma ideia sobre o alimento nas instituições, que é um conceito que ainda a gente encontra, que a gente vê ele perpassando pela compreensão do alimento nas organizações, nas escolas públicas, na merenda escolar, que é o alimento, uma ideia muito complexa, mas que é a verdade. Ela surgiu como um alimento combustível, ou seja, eu tenho que ter um corpo bem alimentado para poder aprender. A alimentação ela não tinha um foco em si, com a sua dimensão cheia de significado como hoje a gente entende, mas ela tinha o foco em função de alguma outra atividade. E assim foi. Então não importava a organização do afetiva ou a organização dos aspectos desse alimento. Importava o alimento. Importava que ela tivesse condição de ter acesso a esse alimento. Tendo acesso a esse alimento, as coisas estavam resolvidas. Em partes. Mas elas estavam em grande parte resolvidas. Afinal de contas, aquele corpo estava suprido. E aí vem uma grande questão, né? A alimentação é só combustível? Ela é só isso? E eu gosto muito de uma nutricionista da Unicamp, Maria Cristina Faber-Buch, que ela traz a dimensão simbólica dessa alimentação. O alimento ele não tem uma função somente de combustível, embora a sociedade moderna esteja vivendo desta ideia ainda, até pelas condições de vida, a gente está vivendo com essa ideia. Porque, por exemplo,
Você tem um dia cheio, corrido. Às vezes você faz o quê? Você faz aquela parada do almoço, vai correndo, almoça, volta e começa a trabalhar. Às vezes os horários de almoço variam de 1 hora a 1 hora e meia, máximo 2 horas. Quem tem 2 horas de almoço geralmente são grandes empresas, grandes corporações. Os menores, os pequenos, é 1 hora. E é corrido, é aquela refeição para poder continuar trabalhando o restante do dia. Nas escolas, isso ainda acontece. Isso ainda é assim. Os recreios, os horários de intervalo estão reduzidíssimos, são pequenos. E nesse horário pequeno, é priorizado que a criança coma ao invés de que ela brinque. Às vezes ela não quer comer, mas ela tem que acompanhar a turma, ela tem que ficar lá no refeitório, ela tem que ficar acompanhando para depois, se der tempo, ela ir brincar. Então, acontece um desperdício grande, porque os horários das refeições, elas nem sempre querem comer aquela hora. A ansiedade e a necessidade das crianças está pelo brincar, mas o tempo, ele é pequeno demais. Isso está sendo um grande problema. No entanto, quando a gente traz o tema para discutir na escola, vem a velha frase: ah, mas essa criança só come aqui na escola. Ela come aqui na escola e ela é o único lugar que ela tem essa refeição. Ela não pode ficar sem comer. Por parte dos professores. Quando os professores, eu já vi, por exemplo, a cidade de Americana, no início dos anos 2000, fez uma linda pesquisa com as crianças de educação infantil. Avaliou o estado nutricional das crianças, fez um questionário para todas as famílias e descobriu, sim, que as crianças estavam almoçando 2 vezes, jantando 2 vezes, que as crianças comiam em casa e comiam na escola. A direção da administração da merenda tentou alterar algumas questões. A comunidade não aceitou, porque existe também um outro lado da moeda na interação com as escolas, que são as famílias e que é a comunidade, que entende que a escola precisa fornecer essa refeição. É um dever da escola. E a questão é o seguinte, é um dever da escola complementar a alimentação dessa criança. A política é clara, complementar da melhor forma. Mas isso ainda está num grande processo de ajuste, porque ou a escola já entende que não precisa tudo isso, ou a família entende que precisa tudo isso. Então é preciso promover um grande diálogo. E junto com essa necessidade, tem a ideia que perpassa, o que está por trás disso, é o alimento combustível, não é o alimento com significado. O alimento com significado, o alimento que a criança precisa, é mais que o combustível. Ele é mais, né? A criança ela não precisa desse combustível, porque a alimentação não é só combustível. A alimentação é uma prática social. E aí as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas do ponto de vista das escolas, né? Como prática social, a alimentação é uma experiência rica de possibilidades. De experiências sensoriais, de significados simbólicos, e que a escola não poderia deixar de considerar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é muito comum, pelo volume de alunos, pelo tempo da refeição na escola, acontecer da merendeira servir a criança, olha para o prato, entrega o prato, olha para o prato, entrega o prato, não olha para a criança. Ou já chega o lanche pronto, chega e distribui tudo, que é, né? Vamos cumprir o horário da refeição, temos que comer, vamos comer. Com agravante, quando a gente come, a gente não conversa. Quando a gente come, com comida não se brinca. Essas ideias perpassam ainda hoje no universo da alimentação escolar das escolas. Então, como assim, num ato social, a gente come e não conversa? Como a criança está sujeita a comer e não conversar? Como a criança senta à mesa com seus amigos e fica que nem um soldadinho ali comendo? E aí, para nossa surpresa,
Isso, historicamente, é um jeito de encarar a alimentação institucional que vem do século XVI. Do século XVI, quando as casas de crianças abandonadas ou reformatórios infantis precisavam servir grande número de refeições, aí organizavam aquelas mesas em U, aqueles bancos compridos, e todo mundo sentado na mesma mesa, no mesmo banco, apertadinho, mas todo mundo comendo. Então, ainda a gente encontra, perpassando pela alimentação escolar, esse conceito de comida combustível. E o nosso esforço foi trazer a alimentação como prática social, que o momento da refeição precisa ser mais cheio de significado, porque todo alimento carrega uma série de significados. Todo alimento tem muito o que dizer. Todo momento da refeição é um momento de encontro e é um momento que você simbolicamente partilha algo com quem você gosta, com quem você é amigo. Você não senta na mesa com quem você brigou, né? Você senta na mesa com quem é amigo seu. Então, nós temos muito que caminhar, muito que considerar nesse aspecto como prática social da alimentação escolar, né? E um exemplo seria, por exemplo, uma imagem dessa. É muito comum a gente ver ainda nas escolas este tipo de cena, certo? E aí, e isso eu falo escola, eu falo desde os pequenininhos até o ensino médio, até eu já vi isso em ensino médio, à noite, onde as pessoas chegam, os pratos já estão prontos, elas pegam aqueles pratos, sentam em qualquer lugar, porque às vezes não tem lugar para todo mundo, e comem. E assim, eu pergunto, como prática social, a disposição desses pratos, ela é comum? Ela não é comum. Ninguém tem uma mesa servida assim. Os utensílios, e aí vem uma coisa muito séria para o meu olhar. Os utensílios que comumente usamos como as crianças, esses aí da escola, são os mesmos que a gente usa em casa? Então, no meu encontro com as merendeiras e com as diretoras, eu já passei por escolas que havia recebido, porque veio na verba do PENAI, recursos para comprar utensílios. Então, a escola tinha prato de vidro, garfo, faca, colheres de inox, tudo. Mas eles estavam guardados. E qual era o argumento desse guardado? Era o argumento de que as crianças poderiam se machucar com aquilo lá. Um poderia machucar o outro. Quando a gente escutava esse argumento, eu não conseguia me conter e trazia juntamente com isso o mesmo argumento que os presídios usam. A colher de plástico, a marmita mole ou o prato de plástico para não quebrar. Às vezes não é nem prato de plástico, é a marmita mesmo, marmitex e a colher. São utensílios que se usam no presídio. E agora, pasmem, com o mesmo argumento usado pelas crianças na escola. E o mais interessante disso era que a diretora da escola, a merendeira da escola, nunca haviam parado para pensar sobre essa perspectiva. Que elas estavam usando o mesmo princípio, o mesmo utensílio e o mesmo argumento que um diretor de presídio. Outra questão que tem nessa imagem dos pratos azuis é: as crianças puderam escolher o que queriam comer? Ou quanto queriam comer? Não. Isso é outro problema, que
é mais complexo do que permitir que uma criança se sirva. Ele é complexo porque ele envolve a equipe inteira da escola. Eu preciso que o professor compreenda que a criança tem o direito de se servir. Eu preciso que a merendeira tenha coragem de deixar a criança se servir. Eu preciso que a escola tenha o recurso de buffets ou de travessas para que ponha na mesa onde a criança possa passar e se servir. Enfim, são vários atores e várias questões que precisam ser conversadas e compreendidas sobre a mesma ótica, para que isso se transforme. Da que ótica, que criança é essa, que direito ela tem, e o que é alimentação, o que significa hoje a alimentação na escola. E isso não é uma tarefa simples diante de todas as demandas que a escola tem, né? Então, essa é uma questão que vai sendo prorrogada, ela vai sendo postergada. Quem enfrenta essa questão consegue mudar, mas, né? E aí entender, para um bom elemento, um bom argumento, é entender que a alimentação é uma atividade central da vida e que ela define a nossa forma de viver, de morar, de organizar a sociedade. Ela proporciona a apreensão de cultura, de assimilação de valores sociais, éticos, e por isso o termo educação alimentar. Se eu compreendesse isso com toda a minha equipe e a comunidade, as mudanças aconteceriam sem sombra de dúvida. No programa de abastecimento da alimentação escolar, algumas conquistas nesse sentido foram feitas. Hoje, a alimentação escolar, ela é regional. Ou seja, o que eu como na região sudeste, necessariamente eu não como no nordeste e eu não como no norte, nem no centro-oeste, nem no sul. Então, os cardápios, os fornecedores, a flexibilidade de ingredientes para a merenda escolar está dado. A descentralização, a regionalização da merenda escolar está dada. Isso é uma grande conquista. Porque no início, lá quando o programa ainda não era considerado um programa importante de abastecimento ou um programa que precisava desse cuidado, o que era igual para todo mundo, né? Arroz, feijão, a carne processada, o macarrão, os pacotões de sopa, os pacotões de achocolatado. Isso era distribuído para o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Hoje, inclusive, saiu recentemente, a Prefeitura de São Paulo aprovou uma portaria de que é preciso ter alimentos orgânicos nas escolas. Ela está fazendo isso na frente, mas de outros tantos. E teve também uma parceria muito importante para essa regionalização e para a melhoria desses ingredientes na merenda, que foi também o programa de apoio à agricultura familiar, que pequenos produtores de cada cidade se responsabilizassem em abastecer a escola com o seu produto. Recebia por isso, né, antecipadamente pela sua lavoura e fornecia esse ingrediente para a escola. Então o alimento é mais próximo, o transporte é mais barato e ela vem com uma característica regional. Nesse sentido, o programa de alimentação escolar caminhou muito e é bonito de ver. Mas o que aconteceu com isso, então? Aconteceu que houve uma inversão histórica na mesa da escola com relação à mesa das famílias. Ao mesmo tempo que a oferta de alimentos cresceu, que o poder aquisitivo das famílias também melhorou, acontece um encantamento e um deslumbramento pelo alimento industrializado. O que a gente escuta muito comum das famílias e das crianças? Ela sempre teve vontade de comer isso, por exemplo, um chocolate, um salgadinho com qualidade melhor, um chocolate de qualidade melhor, e eu não podia comprar. Agora que eu posso, eu não vou dar? Eu dou. Então, eu sempre quis comer uma lasanha processada. Eu não podia comprar.
Agora eu posso, até porque eu trabalho, eu chego cansada, eu compro, deixo lá congelado, depois eu descongelo e sirvo para todo mundo. A comida da casa passou a ser prioritariamente processada por uma escolha. A comida da escola passou a priorizar o alimento in natura. Então é muito comum hoje a gente encontrar na escola o arroz, o feijão, a verdura ou legume e a carne e a fruta. Mesmo que a variedade não seja enorme, mas ela tem em quantidade possível dessa criança comer. Enquanto que na casa a gente encontra o macarrão processado, o alimento pronto, os salgadinhos, o refrigerante. Aconteceu uma inversão. E está sendo muito interessante acompanhar esse processo. Muito interessante, porque o ensinar essa criança a comer, como ele é um ato social e muito afetivo, está sendo um desafio para a escola. Está sendo um grande desafio para a escola. Porque é um ato afetivo. Eu como aquilo que quem eu gosto come. Então, tá uma mudança. E isso ocorreu num prazo muito curto de tempo. Uma década é um prazo muito curto para a história, né? Essa virada. E mesmo assim, está acontecendo. Quais são os problemas dessa questão, né? Por exemplo, a questão afetiva no horário da alimentação está sendo um grande problema. Então a gente encontra vários modelos. Por exemplo, um aluno que chega com fome, recebe um lanche fora de hora, de manhã, assim, porque passa mal, tal, não sei o quê. É 1, é 2, é 3. No caso do estado de São Paulo, não são um número muito grandes. Ele recebe esse lanche fora de hora. Ele recebe só o lanche? Ele não recebe só o lanche. Ele recebe, através desse lanche, um cuidado, uma atenção individualizada, uma consideração. Essa dimensão do alimento, que ela é mais subjetiva, ela é tão importante quanto a subjetiva, quanto a carga nutricional que ele carrega, nem sempre é legitimada por quem trabalha nas escolas, por quem trabalha com essas crianças. Acontece, ela se sensibiliza, a merendeira ou a professora se sensibiliza, oferece esse lanche, ela acontece. Mas nem sempre ela é consolidada, legitimada como uma dimensão para ver o restante do momento da refeição. Para considerar todos os outros ingredientes, desde um refeitório que às vezes é escuro, de piso sujo, uma mesa capenga, aqueles bancos enormes, aquela mesa comprida, às vezes sem enfeite nenhum, sem uma delicadeza. Então, é muito interessante de ver esse momento de transição entre o significado que o alimento tem e o que eu posso fazer, e o que eu percebo conscientemente que faço. Moral da história: a gente está enfrentando grandes problemas, principalmente com relação à obesidade infantil. Hoje nós não estamos mais trabalhando para combater a desnutrição. No caso do Brasil, o nosso maior combate hoje é a obesidade infantil, que tem, para mim, a influência desse momento de transição, que eu não tenho consciência do que realmente essa alimentação significa, do ponto de vista subjetivo, mas também tem esse outro lado que é também objetivo, que é a vontade de comer coisas que eu sempre tive de vontade de comer e hoje eu posso, antes eu não podia. Então os índices são muito assustadores, né? Eu peguei esses índices da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e da Síndrome Metabólica, que para crianças de 5 a 9 anos, que são crianças pequenas e que na verdade a gente precisa intervir na alimentação dessas crianças, desde bebê, mas as escolas têm uma massa enorme de crianças nessa faixa etária, né? Na região norte, 25% estão com excesso de peso.
No Nordeste, 28,15%. Centro-Oeste, 35%. É um mistério para mim o Centro-Oeste ter um volume tão grande de crianças obesas, assim, de excesso de peso. Na região Sudeste, é de 38,8%, é onde tem o maior índice. E no Sul, de 35% a 90%, de 35,9%. Né? Interessante de ver, se a gente considerar um pouco a vida das crianças dos outros lugares, as regiões Sudeste são as crianças ainda com maior índice de contenção. São onde os estados estão mais preparados para receber essas crianças nas escolas, onde essas crianças ficam mais tempo em casa. Enfim, é assustador o risco e o futuro da saúde dessas crianças. E isso está extremamente vinculado à qualidade do alimento e principalmente a dimensão social e simbólica que esse alimento está ocupando na vida dessas crianças. E ao conhecimento. Que conhecimento eu tenho que seja necessário para que essa alimentação se equilibre e para que essa criança tenha um bom desenvolvimento. Então isso é muito sério, isso é muito preocupante, isso é muito assustador e ele não vai ser resolvido com as restrições somente. Até porque tem uma outra dimensão simbólica no cuidado com o sobrepeso. O que acontecia com a desnutrição? A desnutrição era a falta de alimento. Na falta de alimento, eu estou cuidando disso, qual é a minha posição? É oferecer esse alimento, é promover que essa criança consuma. Isso, de certa forma, reverbera em mim, que estou trabalhando, um bem-estar. Porque você está oferecendo, você está proporcionando. Agora, no excesso de peso, eu tenho que achar a medida justa. Então, eu tenho que tirar o que é excesso, organizar a atividade física dessa criança. E isso não é tarefa fácil para um adulto, né? É muito comum a gente ver alguém falar assim, coitadinho, deixa ele comer, ele não tem, pode comer mais um. Ou, ele gosta tanto, deixa ele comer. É difícil restringir e falar, chega, você já comeu, você comeu 2, 3 pedaços de bolo, não precisa comer o 4, come o 4 depois, mais tarde, agora vai brincar e depois você volta e come. Ou, vamos brincar e depois a gente come mais. Esse movimento do adulto de achar a medida justa nessa questão do sobrepeso está sendo um grande desafio para todos os adultos envolvidos nessa questão. Porque muda o significado simbólico da minha atuação. Num momento contra a desnutrição, eu ofereço, eu sou a provedora, eu oferto. No excesso de peso, eu restrinjo, eu tenho que tirar. Eu sou ridícula, eu sou má. Não, gente. A gente não é ridícula, a gente não é má, a gente não é mesquinha. A gente precisa achar essa medida justa em prol de uma saúde futura dessas crianças. Então é muito sério e para mim essa é a dimensão mais complexa no processo da educação alimentar do momento atual que nós estamos vivendo com esses índices de excesso de peso. Né? E aí, o que a gente pode fazer com esse desafio da obesidade, na minha opinião, da minha pouca experiência com quem a gente vai conversando muito? A alimentação, ela não é mais para combater a fome, mas para educar para um futuro saudável. Eu tenho que saber comer. Eu tenho que equilibrar os nutrientes que eu preciso, a quantidade, a porção,
a quantidade de refeição. Eu não posso desconsiderar o meu café da manhã. Eu não posso desconsiderar meu almoço todos ali. Eu não posso desconsiderar meu final do dia com uma alimentação também balanceada. Eu tenho que saber escolher esses alimentos com qualidade melhor, né? Abrir mão de um excesso de alimento processado para redescobrir o gosto em preparar esse alimento, em plantar esse alimento. Eu preciso disso. Se eu não redescobrir isso, vai ser muito difícil. Hoje, comer muito não é mais saudável. Nós não estamos mais tratando essa desnutrição. A gente precisa comer a quantidade certa. E a escola precisa pensar nessa mentalidade coitadinho, ele só come aqui. Ou pode repetir quantas vezes quiser. Não pode repetir quantas vezes quiser. Também não é verdade que ele come só aqui. Ele come aqui, ele come na casa dele, ele belisca aqui, ele tem um trocadinho ali, ele come um doce lá. Ele está comendo mais e está comendo errado. Por isso, essa obesidade infantil está tão grande. Nós temos prova dessa afirmação, a gente não está inventando, né? E essa conversa, para mim, essa parte mais angustiante, mais desafiadora, essa conversa da alimentação saudável, essa quantidade, esse acerto, né? Essa descoberta de equilíbrio na quantidade e na qualidade do alimento precisa ser socializada, conversado com as comunidades. Se a alimentação é um ato social, é na sociedade que nós temos que abrir, que nós temos que intervir. Por isso que eu gostei muito desse congresso, porque ele traz a preocupação dessas mães já com os seus filhos. É aí que eu acredito que está a chave da descoberta de uma porta, de uma saída, porque é nesse vínculo, é nesse personagem que está a possibilidade de mudança. Porque se ela concorda com a mudança e ela participa da mudança que a escola quer fazer, nossa, tudo acontece, né? E aí, assim, eu preciso adequar as receitas da escola. Então, por exemplo, a criança tem o almoço, muitas crianças têm o almoço na escola, almoço, arroz, feijão, carne, salada, a partir das 9h30 da manhã. Quem é que almoça esse horário? A janta, a partir das 3h30 da tarde. Quem é que janta esse horário? E quem janta esse horário vai jantar em casa agora de novo. Então, nós estamos ensinando para o corpinho dessa criança que ele janta 2 vezes, almoça 2 vezes. E aí dá no que dá. Então, conversar com essa família, conversar com essa mãe e achar a medida justa e adequar essas receitas, né, junto com as merendeiras. Por que não um lanche mais leve? Às 9h, né? Para poder depois ir com que ele almoce em casa. Por que não um lanche mais leve, principalmente à tarde, às 3h30, 4h, começar a servir um jantar para os pequenininhos? É muito. Geralmente é uma sopa ou é um prato mais bem preparado, mas tem que ter a comida. E isso eu acredito que deve ser o próximo grande passo dessa mudança na alimentação escolar, que é adequar essas receitas, adequar esses horários, para que fique bom para essa criança, para que fique saudável para essa criança, né? Outra questão é deixar também que a criança se sirva, que ela escolha o que ela quer comer. A alimentação escolar, ela é suplemento da alimentação principal. A alimentação principal é sempre da família. É sempre da família. Dentro desses desafios e dessas conquistas, vale dizer que nesses últimos tempos, esses últimos anos, ela vem se reorganizando, se regulamentando e se
e melhorando administrativamente de uma forma muito significativa. Por exemplo, nos anos 90, quando a gente ia fazer uma reunião com as escolas, nem todos os municípios tinham nutricionistas. Quem cuidava da merenda era sempre uma pessoa de confiança do poder público e que estava de acordo com os conchavos. Era muito comum encontrar fornecedores, parceiros de prefeitos, era muito comum encontrar alimento processado, pronto. E aí isso foi se transformando, isso foi mudando, isso foi se reorganizando administrativamente de uma forma muito importante. E quem responde por isso? Quem responde por isso é o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ele é popularmente conhecido como merenda escolar e é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e visa a transferência em caráter suplementar de recursos financeiros aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinado a suprir parcialmente a necessidade nutricional dos alunos. É considerado um dos maiores programas na área de alimentação escolar no mundo e é o único com atendimento universalizado. Recentemente eu estive numa ação, numa creche em São Paulo, e eu descobri nessa ação que o orçamento da Prefeitura de São Paulo, da alimentação escolar, ele é o segundo maior orçamento da Prefeitura. O maior orçamento está na folha de pagamento e o segundo maior é de alimentação escolar. São Paulo, por exemplo, é um exemplo de organização, de distribuição, apesar de todas as dificuldades que tem, né? E aí, para a gente entender um pouco essa evolução desse programa, a gente tem que entender um pouco da história. Por exemplo, na história da alimentação, no século XIX, início do século XX, até mesmo final do século XX, a oferta de alimento ela não era abundante, ela era restritiva. Então, era muito comum a gente lidar com o alimento na sua dimensão mais restrita. Você não tinha uma oferta como a gente tem hoje, você não tinha um excesso de alimento, você tinha mais uma restrição. No entanto, o problema maior de saúde, em vez da obesidade, era a desnutrição. Durante muito tempo, nos anos 80, anos 70, anos 60, o combate e o foco para quem trabalhava com alimentação, principalmente o pessoal da saúde, era o combate à desnutrição. Se morria muita criança com desnutrição, né? E a alimentação escolar, a alimentação das casas de abrigo, das pessoas quando eram abandonadas, as crianças abandonadas, os reformatórios, ela tinha essa conotação, era uma alimentação que vem para suprir uma necessidade fisiológica dessa criança para ela tocar a vida dela. No caso das escolas, a ideia era de suprir a necessidade em função do aprendizado. Se ela não tivesse uma necessidade suprida, como é que ela ia aprender? Então, como eu estava dizendo, a alimentação principal é sempre da família, né? E ela comer junto ou comer com quem cuida de você é um direito dessa criança. Considerando essa fala, até mesmo para as crianças de período integral. Porque é preciso pensar, então, se ela está no período integral na escola, que o almoço seja um almoço mais próximo da prática social da vida de qualquer um de nós. E não um almoço às 9 horas da manhã ou um jantar às 3:30 da tarde. Isso não dá. Então, esse é um desafio para as escolas de período integral por causa da infraestrutura dos refeitórios, da qualidade, da quantidade de merendeiras na cozinha, enfim, a qualidade do alimento, ela tem se garantido. Os alimentos das escolas, as refeições das escolas melhoraram muito. A política de abastecimento se alterou
muito. Todas as escolas hoje têm nutricionistas que supervisionam o cardápio, as escolas têm merendeiras, não tem uma quantidade boa ainda de mão de obra na cozinha, mas tem merendeiras. Isso vem acontecendo. Agora, é preciso pensar nessa dimensão social do alimento, nessa dimensão simbólica do alimento, em função dessa saúde do futuro, né? E por fim, dedicar a esse horário da alimentação uma atenção especial de cuidado. Tem que ter um cuidado pensando na saúde do futuro dessa criança. É preciso, urgente que isso aconteça, né? Agora, no Brasil, acontece de tudo. A diversidade desse país, o tamanho que ele tem, propicia que aqui a gente encontre de tudo. A gente encontra desde o pratinho azul com a colher de plástico, com a canequinha, até o self-service e escolas que se reestruturaram e estão fazendo o melhor para suas crianças, né? Isso vale para a gente sempre considerar que a alimentação, ela precisa também ser vista pela família como um conteúdo dessa criança. A gente vai numa escola, conhecer a escola, ou conhece a escola da cidade, pela matéria, pelos professores, pela localização. Vamos olhar também para a alimentação. Vamos perguntar para os dirigentes da escola como é o horário da alimentação, quanto tempo as crianças têm, quais são os horários que é servida a refeição, que hora é comumente servido, o que serve, o cardápio é composto de quem é a nutricionista responsável do município. Enfim, cabe à comunidade elaborar essas perguntas no momento de colocar sua criança na escola, né? E aí ajudar a escola a também olhar para essa questão de uma forma mais orgânica, mais consistente. E assim, gente, eu vou concluindo, dizendo que foi um grande prazer falar desse assunto. Foi muito bom, foi um prazer, é uma oportunidade ímpar. E ressaltar que são mesmo as famílias, as pessoas responsáveis por essa alimentação. E quando a mudança e a necessidade da compreensão dessa alimentação vier de fora para dentro da escola, pode ajudar muito um diretor, pode ajudar muito uma merendeira. Porque as tentativas de fazer essa mudança de dentro da escola para fora não foram muito bem sucedidas em vários lugares, embora todas as tentativas sejam válidas, né? Para um futuro saudável, para uma mesa saudável e para uma alimentação socialmente cuidadosa com essa criança, né? Afetiva. O que a alimentação é, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e desejar que o andamento do Congresso continue da melhor forma. E dizer que eu estou à disposição de todos para qualquer esclarecimento. Muito obrigada e até uma próxima.